aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana e hoje nós vamos falar sobre processos infecciosos e inflamação. Vem comigo. Então, vamos lá. A gente vai ver então o que é infecção, sinais e sintomas, riscos no idoso, as infecções mais comuns e diferenciar o processo infeccioso do processo inflamatório, tá? Primeiro, o que é infecção? O que significa infecção? Então, ali ó, infecção ocorre quando um micro-organismo patogênico significa patos, que significa causador de doença, então patogênicos são micro-organismos patogênicos que causam doença, porque nós temos vários micro-organismos que não fazem nada para o nosso organismo e ao mesmo tempo, inclusive, fazem bem. Então, não vamos confundir, não vamos associar a palavra micro-organismo com algo que cause o mal, tá? Porque nós temos aí micro-organismos que nos fazem bem. Então, micro-organismos patogênicos, causadores de doenças, que entram em contato no organismo e vão se multiplicar. Vão causar danos aos tecidos e vão desencadear a resposta do sistema imunológico, tá? Aí, esses micro-organismos, o que nós temos? Nós temos as bactérias, por exemplo, que causam doenças como pneumonia, infecção urinária. A bactéria, ela é uma célula, tá? Ele é um ser, na verdade, unicelular e ele tem uma estrutura complexa. Então, ele tem todo um mactário, ele tem toda uma estrutura dentro dessa célula que vai fazer com que ela tenha autonomia, tá? Ela pode ser unicelular, ela pode ser pluricelular, ela é um ser eucarionte, aliás, minto, ele é um ser, uma célula procarionte, ou seja, não tem a carioteca, que é aquela membrana que envolve o código genético dentro dela, tá? Nós temos o vírus aí, gente, nós temos uma grande discussão. Tem bibliografias que falam que consideram o vírus um ser vivo, outras bibliografias que não consideram o vírus um ser vivo, porque ele é basicamente, para vocês entenderem, ao contrário da bactéria, ele é uma estrutura extremamente simples. Ela é uma cápsula proteica, tá? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui uma cápsula proteica com material genético dentro, tá? Aí aqui a gente tem um material genético e ele tem uma estrutura diferenciada. Então, o vírus é uma cápsula proteica com material genético dentro. Então, basicamente, ele é um material genético protegido por uma capinha. Ele não tem todo o maquinário de estrutura de uma célula, por exemplo, né? Com mitocôndrias, com lisossomas, com complexo de Golgi, com núcleo, nada disso. Então, ele é um serzinho bem simples, bem vagabundinho, bem comumzinho, mas causa um dano terrível. Então, não se enganem com a simplicidade do vírus aqui, ok? Por quê? Porque justamente essa simplicidade dele se tornou a maior característica dele no que se refere à potencialidade. Então, essa simplicidade dele torna ele um serzinho, às vezes, extremamente difícil de ser combatido, ok? Aí nós vamos ter fungos, que são seres unicelulares, pluricelulares, macroscópicos, microscópicos, são seres que ajudam a degradação da matéria orgânica, são seres que a gente se alimenta. Então, fungos eu vou te dizer que é o reino, que é o reino fungi, onde a gente encontra tudo que é tipo de ser, né? Macroscópico, micro, unicelular, pluricelular, enfim. É um reino bem complexo. Daria uma aula específica para ele, mas não vamos falar disso agora. Doenças que são causadas por fungo, então, candidíase e micose, por exemplo. E os parasitas, né? Que são seres também unicelulares, que são do reino protista. Então, são também unicelulares, mas eles têm vida livre, digamos assim. Eles conseguem se mobilizar por conta própria. Por exemplo, giardíase e amebíase. Bom, como é que ocorre a infecção, então? A infecção, para que aconteça, é necessário que haja uma entrada no organismo, seja através da mucosa, seja através da pele não íntegra, enfim, através do alimento contaminado. Existem várias maneiras desse micro-organismo patogênico entrar no corpo. Aí dentro do corpo ele vai se multiplicar, a bactéria ela se multiplica sozinha e o vírus ele precisa de células do corpo para se multiplicar. Aí vai acontecer a reação do corpo, que é
exatamente o momento em que a doença ela se manifesta, né? Então, a doença, na verdade, ela é uma manifestação da reação da entrada desse micro-organismo no corpo. E aí vai haver os sintomas. Bom, nós temos algumas formas de transmissão aqui, seja através do contato direto entre pessoa com superfície contaminada, né, ou pessoa com a fonte desse micro-organismo, seja ela na terra, seja na água, seja em superfície, enfim, seja sobre secreções, enfim, tá? Então esse é o contato direto, onde eu entro em contato diretamente com o micro-organismo, esteja ele onde estiver, seja através do ar e gotículas, né? E aí a gente pode exemplificar como espirro, tosse e a própria respiração. Eu posso me contaminar também através de água e alimento contaminado e objetos contaminados. Por exemplo, quando eu entro em contato com utensílios, roupas e equipamentos que estão contaminados com aquele micro-organismo, ok? Bom, fatores de risco idoso. O envelhecimento torna o organismo muito mais vulnerável às infecções. Vários fatores contribuem para esse risco aumentado. Então, primeiro ponto, imunidade reduzida. O sistema imune enfraquece, obviamente, com a idade, e vai dificultar o combate a agentes infecciosos. Outra coisa, a pessoa que tem doença crônica. De novo, seja diabetes, seja hipertensão, seja qualquer uma doença crônica, né? Aí, ó, ou outras comorbidades, vai aumentar a suscetibilidade dessa pessoa vir a desenvolver outras doenças infecciosas. Por quê? Porque essas doenças crônicas, elas debilitam o corpo. O corpo realmente ele perde a imunidade, ele fica debilitado, o que predispõe aí o aparecimento de um processo infeccioso inflamatório. Uso de medicamentos, né? Então, assim, pessoas que tomam muitos medicamentos podem estar com as suas defesas diminuídas, ok? E higiene e nutrição. Então, dificuldade de mobilidade, má alimentação vão comprometer também a imunidade dessa pessoa, ok? Sinais e sintomas de infecção. Vamos começar a entender. Quando eu falo em infecção, qual é o primeiro sintoma que te passa na cabeça? Febre. Muito bem. Febre e calafrio. Lembrando que, já vou te dar um spoiler aqui, que a febre não é exclusiva de infecção. Outras coisas também podem causar febre, que a gente vai ver logo a mais. Então, temperatura acima de 37,8, tremores e sensação de frio intenso é considerado febre. Abaixo disso, ainda fica no patamar, no limiar da normalidade. Aí a gente vai observar sinais locais. Por exemplo, caí, bati o meu braço no chão, entrou um prego no meu braço. Tirei o prego, como é que vai estar depois que eu retiro o prego no dia seguinte? Como é que vai estar ali o local? Vai estar vermelho, vai estar inchado, vai estar dolorido e vai apresentar ou pode apresentar uma secreção na área afetada. Qual é a secreção mais comum depois de algum tempo? O pus. O pus nada mais é do que a reação natural da morte de alguns anticorpos nossos junto com a morte de algumas bactérias. Então, tu junta lá as bactérias que meu corpo conseguiu matar e mais os meus anticorpos que morreram, a gente vai ter essa secreção que a gente chama de pus, tá? Secreção purulenta. Então, o pus é isso. Sinais gerais, cansaço, fraqueza e no idoso ainda por cima, gente, isso é muito importante. Um sinal extremamente importante de infecção no idoso é justamente a confusão mental, né? Que é o sinal de alerta importante. É extremamente que tu entenda que no idoso os sintomas de infecção ele é diferente do que de pessoas mais novas. Porque as pessoas mais novas a gente vai apresentar febre, fraqueza e ali aqueles outros sintomas que eu te falei. No idoso é diferente. O idoso dificilmente ele vai apresentar febre. Qual é o sintoma que eu identifico infecção no idoso? Cansaço, sonolência, tá? E inapetência. O que significa inapetência? Perda do apetite. Então, se o idoso apresentar, mesmo que ele não tenha febre, talvez ele não apresente febre. Mas se ele tiver inapetência, né, falta de apetite e sonolência, é um grande indicativo do processo infeccioso no idoso. Te liga aí, tá? Voltando, então no idoso, como eu te falei, a febre pode estar ausente mesmo em infecções graves. A confusão mental pode ser o único sinal que esse idoso vai apresentar, tá? Quais são as infecções mais comuns em idosos? Infecção urinária, a mais frequente em idoso, disparada infecção urinária, muito por conta da associação ao uso de fralda. Então, o idoso ele utiliza a fralda, ele vai ter uma predisposição maior a ter infecção urinária. Por quê? Pelo contato direto da uretra,
né, da entrada que vai para a bexiga, para o sistema urinário, com a urina e com as próprias fezes, ok? Então, ela é mais frequente em idosos, especialmente em mulheres, porque a uretra da mulher é mais curtinha. Então, a chance dessa bactéria sair da fralda e entrar na uretra, atingindo bexiga e rins posteriormente, né, podendo causar pielonefrite, é muito maior, tá? Então, pode causar confusão mental sem sintomas urinários evidentes. Outra infecção bem comum em idoso, pneumonia, grave risco de complicações. Exige muita atenção, principalmente a respiração, hidratação e posicionamento adequado. Outra, infecção de pele, úlceras de pressão. Gente, o idoso que não se mobiliza, o idoso que é acamado, ele tem que fazer constantemente mudança de decúbito. Se vocês não fizerem esse tipo de mudança de decúbito, o que vai acontecer? Lesão, úlcera de pressão. Comprime o tecido, esse tecido não recebe a oxigenação adequada, esse tecido morre e ele abre. Isso é a formação da úlcera de pressão. Então, extremamente importante. E outra, se forma essa lesão, se forma essa ferida ela tem uma grande chance de ser infectada. Entrar uma bactéria ali e além da úlcera de pressão, eu estar com processo de infecção no local que vai agravar ainda muito mais a situação. Fica ligado aí, ok? E gripe e Covid. E essas aqui são infecções por vírus, são virais. Então, vírus respiratório com alto risco de complicações em idosos. A vacinação ela é fundamental, galerinha. Então, infecção urinária no idoso. Os sintomas que a gente vai observar: ardência para urinar, isso é comum, né, em qualquer pessoa. Então, não é um privilégio do idoso. Vai apresentar uma ardência. A urina ela vai estar mais escura, com odor forte. Talvez o idoso apresente febre, mas lembrando que febre não é um sintoma comum nos idosos, é mais difícil que ele apresente febre, e confusão mental súbita, tá? Então, cuidados que o cuidador deve ter: oferecer bastante água, mínimo de 6 a 8 copos por dia, auxiliar na higiene íntima após eliminação, observar cor, odor, frequência urinária, comunicar alterações ao profissional de saúde imediatamente. O idoso está sonolento, perdeu o apetite e está com confusão mental, é certo que ele está com infecção. Busca atendimento médico. Qualquer sintoma, qualquer alteração, qualquer diferença no comportamento do idoso, ele deve ser levado ao médico imediatamente. Então, a prevenção começa com hidratação adequada e higiene correta. Sempre manter o idoso limpo e seco. Troca a fralda com frequência. E outra coisa, lembrando que as fezes é um risco eminente para infecção urinária. Tem que ser trocado, ok? Tem que ter uma higiene íntima bem adequada, ok? Faz toda a diferença aí. Pneumonia. A pneumonia a gente tem que ter uma atenção redobrada. Quais são os sintomas? Tosse persistente, com ou sem secreção, falta de ar, respiração acelerada, febre, fraqueza intensa. Então tem que ter cuidados especiais. Então a gente vai manter um ambiente bem arejado, é importante que o ambiente esteja bem ventilado. Cuidado com o vento direto. Evite o vento direto. Abra, deixa o ambiente arejado, mas não deixa o idoso exposto ao vento direto. Vai cuidar do posicionamento, vai mudar de posição regularmente e, de novo, hidratação, hidratação, hidratação. Ok? Então, a gente fala assim muito rapidamente, de uma maneira muito genérica, sobre o processo infeccioso. Agora, a gente vai fazer um diferencial entre infecção e inflamação. Qual é a diferença? Infecção. Para haver infecção, eu tenho que ter a invasão do corpo por um micro-organismo. Uma bactéria, um vírus, um fungo, que a gente chama de patogênico, porque ele tem a capacidade de causar a doença. O processo inflamatório, não. O processo inflamatório, ele acontece bem parecido com a infecção, mas não é uma infecção. Ele acontece por outros fatores, tá? Então, o sistema imunológico da pessoa, ele também vai estar envolvido, mas não envolve infecção. Então, é a mesma coisa com a infecção, porém, sem bactérias, sem vírus, sem fungo. Por exemplo, né? A pessoa cai, torce o tornozelo. Ali vai doer, vai inchar, vai ficar vermelho, vai estar com os mesmos sintomas de uma infecção, só que não tem nenhum micro-organismo patogênico. E a gente vai entender o porquê. E tu vai entender também que o processo inflamatório não só é bom, como ele é necessário. Se tu arrancar um dente, vai inflamar, porque inflamar significa reparar. Não existe reparação, não existe recuperação do teu corpo sem o processo inflamatório. Para com essa ideia que inflamação é ruim, porque não é. Não existe reparação, recuperação, nem um osso quebrado, ele não se
regenera, ele não se repara se não houver um processo inflamatório. Ou seja, o que significa processo inflamatório? Significa tu trazer situações adequadas para o teu organismo para ele poder se reparar. Então, para que isso aconteça, tem que haver o processo inflamatório. Processo inflamatório igual reparação e recuperação do teu corpo. Mas a gente vai entender isso agora direitinho. Só uma observaçãozinha. Todo processo infeccioso é um processo inflamatório, porque processo inflamatório envolve acionamento do teu sistema imunológico. Tudo que aciona o teu sistema imunológico, seja para reparação, seja para combater algum micro-organismo, envolve um processo inflamatório. Infecção é um tipo de processo inflamatório, mas a gente vai entender isso aqui agora. Me acompanha aqui. Então, inflamação, lembra, ó, presta bem atenção, é resposta natural de defesa do organismo. Então, diante de lesões, de infecção, lembrando que infecção envolve bactérias, fungos e vírus, ou agressão externa. Então, longe de ser apenas prejudicial, é um mecanismo essencial de proteção e reparação. Então, o que ele faz? Ele faz a parte de combate, então o processo inflamatório ele ativa as células de defesa para eliminar os agentes agressores. Ele faz o reparo, ou seja, inicia o processo de regeneração e cicatrização dos tecidos. Te cortou, te machucou, tu vai ativar o teu sistema imunológico através do processo inflamatório e o processo inflamatório vai causar uma vasodilatação que vai trazer tudo que é necessário, colágeno, fibrina, tudo que é necessário para o local para cicatrizar, tá? Para reparar o teu tecido. Então, o processo inflamatório é bom. Então, porém, contudo, entretanto, todavia, esse processo inflamatório, ele é ótimo, ele é necessário, é importante, mas quando ele fica crônico ou excessivo, pode causar danos ao próprio organismo. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simplesinho, bem rápido aqui pra gente não se estender muito, ok? Então, presta atenção. Por exemplo, eu fico aqui, fico digitando, aí de tanto digitar eu posso ter o quê? Uma tendinite. Uma tendinite significa que eu injuriei, que eu lesei o meu nervo, o meu tendão de tanto digitar, tá? Então ele vai entrar no processo inflamatório porque eu preciso me recuperar, eu preciso reparar. Lesei como é que eles chamam? Lesão de esforço repetitivo. Lesei, né, o meu tendão. Aí o que acontece? Ele vai acionar o meu processo inflamatório porque ele tem que se recuperar. E aí, desculpa, gente, eu vou sentir dor, calor, vai inchar, ok? Se eu manter o meu braço, o meu punho quietinho, não mexer na minha mão, o processo inflamatório vai lá, vai reparar e volta a vida que segue. Agora, se eu lesar o meu tendão e continuar digitando, vou continuar lesando, o corpo vai continuar tentando reparar, eu vou continuar lesando e meu organismo vai continuar reparando. O que acaba de acontecer aqui? Um processo crônico. Eu vou ter uma tendinite crônica. O que significa crônico? Um processo inflamatório por um longo tempo. Então, todo processo inflamatório que leva um longo tempo, que tu fica com ele por um longo tempo, ele cronifica, ele vira crônico. Então, se eu tenho uma tendinite, eu tenho que parar e imobilizar minha mão, e o corpo ele é tão inteligente que faz doer quando a gente mexe, tem uma posição que é confortável, que o teu corpo está dizendo, deixa a tua mão quietinha, não mexe, que ele vai reparar. Agora, se eu não parar, eu vou continuar lesando e o corpo vai continuar reparando. E se o corpo está reparando essa lesão, ele está causando o processo inflamatório. E aí acaba cronificando. Mas vamos voltar lá. Dito isso, nós temos os 5 sinais clássicos de inflamação, que é rubor, né? Calor, dor, inchaço e a perda de função. Fica vermelho, fica quente o local, dói, incha e por consequência a gente vai perder a função ali, porque a região afetada ela se limita no funcionamento normal, tá? Então reconhecer esses sinais permite agir rapidamente e evitar complicações graves, especialmente em idosos. A importância do processo inflamatório, então de novo, defesa, cicatrização, reparação e recuperação, certo? Então, defesa, combate os agentes invasores, como bactérias e vírus. A cicatrização, o processo de inflamação, ele vai fazer o quê? Vai iniciar o processo de reparação dos tecidos lesionados. A reparação restaura a integridade dos tecidos após a lesão e a recuperação é essencial para a reabilitação após a doença e trauma, ok?
Inflamação aguda versus crônica, já falamos, né? Então nem toda inflamação é igual. Conhecer essas diferenças vai ajudar a identificar quando ela é protetora e quando pode tornar-se prejudicial. Inflamação aguda, resposta rápida de curta duração. O organismo reage de forma imediata e eficaz. Duração, pode levar horas a dias. Sinais clássicos: dor, calor, rubor, edema e perda de função. Por exemplo, ferida, que tu te corta e fecha em seguida, infecção que a gente toma antibiótico e recupera. E a inflamação crônica ela é diferente, ela persiste por semanas, porque o corpo tenta recuperar e eu não deixo ele recuperar da maneira que ele deveria, tá? E pode levar meses ou anos, pode causar danos progressivos aos tecidos e órgãos. Duração ela é prolongada e persistente, associada a doenças generativas, e a gente vai encontrar, por exemplo, artrite reumatoide, diabetes, doenças cardiovasculares, que é um processo crônico, tá? Então, o processo de cicatrização, galerinha, é extremamente importante que o processo de cicatrização ele só se dá através do processo inflamatório. Então, ele vai inflamar, vai acontecer a resposta imune e aí vai acontecer a limpeza da ferida. Quem é que faz essa limpeza dessa ferida? A gente faz manualmente, mas o corpo ele vai o quê? Mandar os nossos anticorpos, entre aspas, comerem os micro-organismos patogênicos. Então, a gente vai limpando, vai retirando a contaminação da ferida, seja manualmente, através da limpeza mesmo, ou através do nosso sistema imunológico, combatendo os micro-organismos dessa região. E aí, diante disso, vai acontecer um crescimento celular e granulação, que é quando o tecido começa a se restabelecer. E aí vai acontecer a remodelação, que é a reparação e o fechamento e a cicatriz da ferida, ok? Então, cuidados com ferida, higiene adequada, lavar sempre as mãos antes e após qualquer procedimento, usar material estéril na limpeza da ferida, ok? O que mais? Troca de curativo. O curativo é um curso à parte. O curativo é um conhecimento à parte. Se eu for falar de curativo aqui, a gente vai ficar horas falando. Então, eu vou liberar uma outra aula, um outro curso sobre curativos que é extremamente importante. O que a gente sabe? Que o curativo ideal é aquele que ele chega numa umidade certa, num tempo certo. Antigamente se achava que um curativo ideal era aquele que era trocado várias vezes por dia. Não. Um curativo em cima de um tecido que não está infectado, o ideal é que seja trocado apenas uma vez ao dia, se não estiver infectado, levando em consideração a secreção, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto, que isso é um assunto para uma próxima aula, porque ele é bem longo. Nós temos aí várias variantes que a gente tem que observar em relação ao curativo, tá? Então a gente vai trocar conforme a orientação da equipe de saúde, da enfermeira, mantendo a ferida seca e protegida. Sinais de infecção a gente sempre vai avaliar: vermelhidão, calor, inchaço, mas, gente, o que caracteriza uma ferida infectada é a presença do pus e do mau cheiro. Porque se é aquela secreçãozinha vermelhadinha, transparente, ela é boa, é o exudato que a gente chama, é bacana, é bom e é necessário. Agora, se tiver pus e tiver um cheiro ruim, aí tem sinal de infecção. Aí comunica imediatamente, tá? E, obviamente, vai evitar a pressão. Vai reposicionar o paciente regularmente para prevenir úlceras de pressão de áreas vulneráveis, ok? E, gente, a boa e velha prevenção de infecção. Não existe nada, não inventaram nada melhor do que a boa e velha lavagem de mãos. Uso correto de EPI e lembrando que prevenir é sempre mais eficaz do que tratar. Medida simples no dia protege o doente e o cuidador. O ambiente limpo e vacinação em dia, ok? O papel do cuidador. O cuidador é um agente fundamental na detecção precoce de complicações. O seu olhar atento pode fazer toda a diferença. Então, vai observar. Identificar sinais de infecção, que eu já te falei qual é, ou de deterioração do estado geral. Vai comunicar qualquer alteração, que eu também já te passei. Vai atentar para higiene e nutrição e conforto. Lembra que o idoso ele já é desidratado por natureza? Hidratar bastante, avaliar o estado mental e comunicar qualquer alteração. Então, quando é que a gente vai procurar ajuda? Atenção, no idoso a infecção ela pode evoluir rapidamente. Lembra que eu te falei que ela não tem sintomas,
que o principal sintoma é sonolência, falta de apetite e alteração mental, então fica atenta a isso, ok? Não hesite, na dúvida, procura o médico, na dúvida, comunique a equipe de saúde, na dúvida, comunique o familiar. Febre persistente, lembra? Falta de ar, confusão mental, essa aqui, galerinha, é a principal, tá? Dor intensa, e ferida com pulso, isso aqui sempre é um indicativo de infecção, lembra? Então, cuidar também é prevenir. O cuidado atento e informado é melhor proteção. Tá? A infecção ela pode ser grave no idoso, o sistema imunitário enfraquecido torna o idoso ainda mais vulnerável a complicações. A inflamação, diferente da infecção, ela é essencial para a defesa e reparação. Reconhecer o seu papel natural ajuda a gerir expectativas e agir de forma mais eficaz. O cuidador, galerinha, é um elo extremamente importante entre o idoso e o familiar. A comunicação com a equipe, né? E os pequenos cuidados vão fazer toda a diferença. Certo, galerinha? Então, por hoje ficamos por aqui. Obrigado por me acompanhar. Qualquer dúvida, deixa aqui anotadinho que eu vou te responder, tá? Beijo, até a próxima!